Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever, me siga no Twitter, Instagram e no Facebook. Não esqueça, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, esteja à vontade a deixar seu comentário, faça sua pergunta, vamos começar. Não quero silenciar sobre o exemplo recente. Alexandre VI jamais fez ou pensou em outra coisa senão enganar os homens, e sempre encontrou meios para fazê-lo. Nunca existiu homem algum que mostrasse maior eficácia ao afirmar o que fazia com os maiores juramentos, e ninguém cumpriu menos o que disse. No entanto, sempre conseguiu enganar à vontade, porque conhecia bem este lado do mundo. A um príncipe, portanto, não é necessário ter de fato todas as qualidades supracitadas, mas é indispensável parecer tê-las. Aliás, ousarei dizer que se as tiver e utilizar sempre, serão danosas, enquanto se parecer tê-las, serão úteis. Assim deves parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo, mas com a condição de estares com o ânimo disposto a, quando necessário, não seres, de modo que possas e saibas como tornar-se o contrário. É preciso entender que um príncipe, sobretudo um príncipe novo, não pode observar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, sendo-lhe frequentemente necessário, para manter o poder, agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Precisa, portanto, ter o espírito preparado para voltar-se para onde lhe ordenarem os ventos da fortuna e as variações das coisas, e como disse acima, não se afastar do bem, mas saber entrar no mal, se necessário. Logo, deve um príncipe cuidar para que jamais lhe escape da boca qualquer coisa que não contenha as 5 qualidades citadas. Deve parecer para os que virem e ouvirem todo piedade, todo fé, toda integridade, toda humanidade e toda religião. Não há nada mais necessário do que parecer ter esta última qualidade. Os homens, em geral, julgam as coisas mais pelos olhos que com as mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem aquilo que parece, mas poucos sentem o que é. E estes poucos não ousam opor-se à opinião da maioria, que tem para defendê-la a majestade do Estado. Como não há tribunal onde reclamar das ações dos homens, e principalmente dos príncipes, o que conta por fim são os resultados. Cuide, pois, o príncipe de vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o julgo está sempre voltado para a aparência e para o resultado das coisas. E não há no mundo senão o vulgo. A maioria não tem vez quando a maioria tem onde se apoiar. Há um príncipe nos tempos atuais, cujo nome não convém citar, que não prega outra coisa senão a paz e a lealdade, sendo porém inimigo de ambas, e tanto uma como outra, se as tivesse observado, lhe teriam mais de uma vez tirado a reputação e o Estado. Capítulo 19. Como se deve evitar ser desprezado e odiado. Tendo discorrido sobre as qualidades mais importantes entre as anunciadas anteriormente, das outras quero falar brevemente sobre a generalidade, em parte já mencionada, de que um príncipe deve procurar evitar as coisas que o tornam odioso e desprezível, com o que terá cumprido a sua parte e não correrá perigo algum de outras infâmias. Como afirmei antes, torna-o odioso, sobretudo ser rapace e usurpador das coisas e das mulheres dos súditos, do que se deve abster, pois os homens em geral vivem contentes enquanto deles não se toma o patrimônio nem a honra, restando ao príncipe apenas ter que combater a ambição de uns poucos, a qual pode ser refreada de muitas maneiras e com facilidade. Torna-o desprezível ser tido como inconstante, leviano, efeminado, pusilânime e irresoluto, coisas que um príncipe deve evitar como escolhos, devendo empenhar-se para que em suas ações se reconheça grandeza, ânimo, ponderação e energia. Em sua atuação junto às intrigas privadas dos súditos, deve firmar suas decisões como irrevogáveis e manter sua posição, de modo que ninguém pense em enganá-lo, nem fazê-lo mudar de opinião. O príncipe, que infunde essa ideia de si mesmo, é altamente reputado e dificilmente se conspira contra as pessoas bem reputadas, como também dificilmente é atacado,
visto que todos sabem ser ele estimado e reverenciado pelos seus. Um príncipe deve ter dois receios, um interno, por conta de seus súditos, e outro externo, por conta das potências estrangeiras. O meio de se defender destas são as boas armas e os bons amigos, e sempre que tiver boas armas, terá também bons amigos. As coisas internas sempre continuarão firmes, enquanto permanecerem firmes as coisas externas, salvo se já estiverem perturbadas por alguma conspiração. Mesmo que ocorram agitações externas, se o príncipe for organizado, vivendo conforme descrevi, e não se entregar, sempre resistirá a qualquer ataque, como fez Nabis, o espartano. Quanto aos súditos, mesmo que não haja perturbação exteriores, deve sempre zelar para que não conspire, o que o príncipe pode garantir, evitando ser odiado ou desprezado e mantendo o povo contente com ele. O que lhe é indisponível três cima. Os poderosos mentes que dispõem o príncipe das conspirações é não ser odiado pela universalidade, visto que as conspirador sempre acredita poder satisfazer o povo com a morte do príncipe, mas quando crê, ao contrário, desagradá-lo. Desamina de tomar esse caminho, porque as dificuldades serão infinitas. Por experiências, vê-se terem sido muitas as conspirações, mas poucas as bem-sucedidas, porque quem conspira não pode agir sozinho, nem buscar aliança senão com quem julga descontente. De repente, um descontente a quem se tenha revelado a disposição e poderá encontrar nelas matérias para lucupletar-se, pois manifestamente pode esperar todas as vantagens de suas revelações, de modo que, avaliando o ganho certo por esse lado, e por outro lado, vendo o dúbio cheio de perigos, será preciso que seja um amigo excepcional ou um completo e obstinado inimigo do príncipe, para que mantenha a palavra. Resumindo, em breves termos, digo que, da parte do conspirador, só existe o medo, a inveja, o temor da punição que o aterrorizam, enquanto para defender o príncipe, a majestade do principado, as leis, a proteção dos amigos e do Estado, de forma que, com todas essas coisas somadas, a estima popular é impossível que alguém seja tão temerário a ponto de conspirar contra ele, porque normalmente aquilo que um conspirador tem a temer antes da execução do mal deve temer mais ainda após o delito. Se tiver por inimigo o povo e não puder por isso esperar refúgio algum. Há inúmeros exemplos desse assunto, mas me limitarei a apresentar um do tempo de nossos pais. Messer Aníbal Bentivoglio, avô do atual Messer Aníbal, era príncipe da Bolonha e foi assassinado pelos Caneschi, que conspiravam contra ele, não deixando nenhuma descendente, exceto o Messer Giovanni, ainda de colo. Depois começamos com essa aventura. Tenha uma excelente semana, muito obrigado, subscreva no canal, deixe o seu like. Até a próxima, até mais.